Muito bem. Meu nome é Danilo Miranda, sou diretor do SESC já há algum tempo e venho aqui agora falar um pouco da Zona Leste e, sobretudo, como é que nós, do SESC, como nós nos envolvemos e a instituição participa desse processo de discussão da Zona Leste, enfim, da cidade toda, né, e de todas as questões que envolvem a cidade, em vários aspectos da cidade, e também a questão específica da Zona Leste. Como um agente importante, significativo na vida da cidade, da comunidade, nós temos um papel a desempenhar também com relação a essa discussão e com relação às ações efetivas que são realizadas para solucionar, para encaminhar, enfim, para discutir, debater e solucionar as questões ligadas às diversas regiões da cidade, especialmente agora nessa discussão em torno da Zona Leste de São Paulo. Então, eu vou, em primeiro lugar, virando um pouco essa página bastante importante do ponto de vista do fluxo, da tecnologia do transporte, das instalações, do pensamento urbano, todo daquilo que é fundamental, falar um pouco da perspectiva mais populacional, digamos assim, das características dessa região, daquilo que, de alguma forma, nos move, nos toca como o cidadão que mora nessa região, que vive nessa região, reage diante desse fato novo que é tanto interesse, tanta atenção sobre a Zona Leste. Então, eu vou dar alguns dados iniciais sobre a questão da Zona Leste, e com isso a gente revela, de alguma forma, como a gente atua quando pensa numa região da cidade e por que isso tem um papel tão significativo. Quem é que está nessa Zona Leste? Quem é que mora aí? Quem é que vive aí dentro? Quais são as características? Quais são as questões que estão por trás? Em primeiro lugar, a área total da Zona Leste são 329 quilômetros quadrados. A segunda maior da cidade de São Paulo. São 11 subprefeituras: Aricanduva, Cidade de Tiradentes, Emelino Matarazzo, Guaianazes, Itaim Paulista, Itaquera, Moca, Penha, São Mateus, São Miguel e Vila Prudente, que administram 33 distritos censitários, ou seja, outros bairros na cidade, na região toda. Emelino Matarazzo, Guaianazes, São Mateus e Vila Prudente não tinham nenhum centro cultural até há pouco tempo, nenhum espaço voltado para atividade cultural, ou nenhuma casa cultural de cultura. Emelino Matarazzo e Guaianazes dispunham de apenas 2 pontos de cultura, que são experiências novas implantadas no governo do presidente Lula e com o ministro Gil, que iniciou um processo de contato com produções culturais assim mais quase que informais e dispersas pela cidade e pelo país inteiro. Na Vila Prudente havia 5 pontos de cultura. Em 2004, havia 2 CELs em Guaianazes e 3 em São Mateus. E, a partir de 2005, foram implantados outros 2 em Guaianazes e 2 em São Mateus. Em São Miguel Paulista, existem 5 CELs no total. Dados importantes do ponto de vista da população. A população de São Paulo hoje, ou pelo menos nesses dados de 2010, 11.253.000 habitantes. Esse é o 100%. Total da Zona Leste é 3.998.000, 4 milhões. Aqui tem uma distribuição etária pelas diversas camadas de idade, né, da população de São Paulo, que corresponde também mais ou menos o mesmo percentual na Zona Leste, né? Portanto, trata-se de uma região que acompanha as características da cidade de São Paulo. No município de São Paulo, com relação aos centros culturais, espaços e casas de cultura em São Paulo são 85 na cidade. Na Zona Leste são 11. Né? Salas de cinema, 319 na cidade. Na Zona Leste, 78. Alguém fala que número expressivo,
quase tudo dentro dos chamados shopping centers, que tem alguns na Zona Leste. Equipamentos culturais públicos, 221. Equipamentos culturais públicos na Zona Leste, 32. Museus, 71, na cidade de São Paulo. Na Zona Leste, 3. Pontos de cultura, em 2010, 123 na cidade. Na Zona Leste, 24. Salas de show e concerto, 294 na cidade. Na Zona Leste, 15. Teatros, 280 na cidade. Na Zona Leste, 25. CELS, 45 na cidade. Na Zona Leste, 18. Fábricas de cultura, é um complexo, um equipamento do governo do Estado, 7 na cidade. Na Zona Leste, 4. Na área de esporte e dados da Secretaria, equipamentos esportivos, 459 na cidade. Na Zona Leste, 166. Unidades esportivas inteiras, 46 na cidade. Unidade esportiva na Zona Leste, 16. Inclusão digital, município de São Paulo. Telecentros municipais, 289 no município. Na Zona Leste, 116. Aqui nós temos um quadro muito rápido e ligeiro do equipamento disponível na Zona Leste, no que diz respeito à vida da população, a sua relação com a cultura, a sua relação com uma série de outras manifestações. Eu gostaria também de falar das articulações. A Zona Leste tem uma população que atua vibrantemente nas discussões dos seus interesses, das suas questões, daquilo que diz respeito à própria Zona Leste. E é interessante observar essa articulação das diversas camadas que atuam na Zona Leste. Primeiro, para entender um pouco melhor, nós temos uma Zona Leste tradicional, de famílias antigas, que vivem mais na região, digamos, próxima do centro da Zona Leste, na direção aqui mais próxima do Brás, Moca, Belém, Belenzinho, onde nós nos implantamos, e uma Zona Leste periférica, nova, de gente que vem de migrações as mais variadas, que circulam pela cidade de maneira absolutamente diferente. Nós temos várias zonas lestes. Talvez no vórtice a gente tenha alguma coisa mais característica, mas eu estou falando da Zona Leste de modo geral. Com relação ao que há de discussão importante para os cidadãos que vivem na Zona Leste, que discutem na Zona Leste, que vivem na Zona Leste. Fora o desenvolvimento da Zona Leste, movimento Nossa Itaquera, são promovendo discussões desde 2010, impactos, intervenções urbanas, etc. Eu digo tudo isso porque a gente está muito envolvido em toda essa questão também. Nesse sentido, o Sesc Itaquera tem uma atuação importante na articulação desses diversos movimentos, mas sediando, facilitando, fomentando, colaborando, ajudando ao desenvolvimento. Blog Cultura Leste, divulga projetos de vários parceiros, saraus, coletivos, etc. Blog Voz da Leste, Agenda Cultural da Leste, 4º Encontro do Zona Leste, Fórum Cultural da Leste, Rede Livre Leste, Informativo Cultural, dezenas de instituições, de coletivos, de articulações, que são absolutamente vitais e fundamentais para que se entenda melhor a realidade dessa região da cidade. O Sesc se implantou já há muitos anos, desde 1947, o Sesc implantou uma unidade na Avenida Celso Garcia, depois veio a fechar. No tempo que o Sesc se instalava em grandes casarões antigos, tem várias unidades espalhadas por toda a cidade. Uma experiência, o início foi assim, mais articulando, mais estando presente, não construindo. A primeira construção do Sesc é o Sesc Consolação, que é final dos anos 60, e depois não, o Sesc atua construindo, fazendo, apropriando-se de uma região, ou apropriando-se de um espaço e, com ele, criando condições para realizar um programa mais completo. Implantação do Sesc na Itaquera, que é a primeira grande unidade na Zona Leste, que se dá em 1992,
é uma implantação que tem uma característica muito própria, porque é um SESC de características da periferia de São Paulo, ou seja, é um SESC que vai trabalhar muito mais com a questão ambiental, tipo o SESC que foi instalado em Interlagos, ou seja, trabalha na perspectiva do ambiental, ou seja, usando aquele espaço de uma maneira não apenas para contemplação, mas também para formação e para discussão de muitos temas, e ali passa a exercer um papel bastante significativo e importante da presença do SESC naquela região. Finalmente, nos anos 90, o SESC adquire uma região, uma fábrica antiga da Santista, né, que é uma fábrica histórica, que tinha um papel muito relevante na região do Belenzinho. Era uma fábrica que chegou a ter mais de, sei lá, 4.000 funcionários, uma fábrica importante, a primeira fábrica de jeans do país, desde os anos 30, a primeira fábrica a produzir calças faroeste, eram lá que eram fabricadas, os primeiros jeans do Brasil chamava calças faroeste. E era uma fábrica da Santista, produzia jeans para todas as fábricas de jeans do Brasil, em grande parte, eram produzidos ali. E chegou-se até a produzir, cá entre nós, que ninguém nos escute, porque isso nunca foi muito divulgado, mas produzia uniforme para o exército americano na Guerra do Vietnã, ali. É bom que vocês saibam disso. Então, teve um papel muito relevante na construção dessa indústria, digamos, têxtil brasileira. Agora, mais importante do que tudo, esta fábrica era realmente o grande local, o grande centro. As pessoas que tiveram ou que viveram ali por perto, têm experiência disso, sabe pelo número de operários que ali trabalhavam, pelo que significava aquilo, não só pela quantidade, mas pela importância significativa do ponto de vista não apenas econômico, mas do ponto de vista social, histórico, agregador. Aquilo era realmente um mundo. Ali era o fim do bonde da quarta parada. Ali tinha o famoso cemitério, que tem até hoje, o cemitério do Brás, também conhecido como cemitério Quarta Parada. É uma coisa que orgulha muito as pessoas daquela região. Esse é um testemunho importante, porque isso revela o tipo de pessoas com as quais nós estamos lidando quando falamos dessa Zona Leste. Quando nós resolvemos implantar a unidade lá, não sei se vocês sabem disso, nós pretendíamos, talvez ingenuamente, levados por uma visão meio marqueteira, meio ingênua, meio infantil, chamar de SESC Tatuapé. Por quê? Porque a Zona Leste, conhecida no Brasil e fora do Brasil, aqui mesmo, o grande bairro da Zona Leste, o bairro significativo, que já tinha lá o seu shopping center marca muito uma região, como tinha o Jardim Anália Franco, que também é parte do processo, que é a parte, digamos assim, o Morumbi da Zona Leste, tinha uma série de coisas colocadas nesse nível, era o Tatuapé. Então, alguém... Bom, vamos chamar de SESC Tatuapé. É do lado de cá da Avenida Salim Farah Maluf, mas tudo bem, porque, sei lá, o Shopping Morumbi está no Brooklyn, ninguém reclama. Por que não pode chamar SESC Tatuapé? Não é verdade? Bom, campanha imensa da população local, abaixo-assinado, reclamação, associação comercial, pressão, gente reclamando, falando o diabo, tinha que chamar SESC Belenzinho. Aquilo era Belenzinho, não era nem Belém. Porque Belém é uma coisa, Belenzinho é outra. Não sei se sabiam disso. Eu nunca vi muito bem como é. Parece que agora, com a radial, ficou mais fácil distinguir o que é Belém e o que é Belenzinho, né? Mas isso é novo, porque antigamente tinha a linha do trem, tudo bem. Mas eles reclamaram. Por quê? Porque eles queriam ter o nome do SESC Belenzinho. Bom, aquela fábrica foi adquirida, e um dado importante, nós nos instalamos lá de maneira absolutamente integral, total, mergulhamos, saímos do endereço mais, digamos, nobre da cidade de São Paulo, na principal avenida, na principal centro financeiro, da região mais poderosa, onde está a senhora Fiesp, onde está, antes da Federação do Comércio, bancos poderosíssimos, etc., etc., a chamada Avenida Paulista. Saímos de lá e nos instalamos nesta
fábrica antiga, numa parte dessa fábrica, que havia espaço bastante adequado para isso. E houve uma implantação bastante adequada, onde nós fizemos ali o que nós imaginávamos de um local ideal para ser a sede do SESC de São Paulo. As pessoas que conhecem sabem do que eu estou falando. E, realmente, para nós, é um conforto enorme, embora a gente tenha que ter convencido muitos funcionários, no sentido de dizer que lá ia ser bom também. A gente ia sair da Paulista, ia para o Belenzinho, para o lado do cemitério, na quarta parada, mas ia ser legal. E foi legal. Tinha metrô perto, tinha espaço para todo mundo estacionar, havia uma coisa bastante... Então, a Zona Leste, para nós, não foi simplesmente um local para onde nós transferimos por ser um lugar mais adequado do ponto de vista administrativo, do ponto de vista de conforto, do ponto de vista das condições de instalação. Não. Foi uma atitude também política, de política cultural. Ou seja, colocar na Zona Leste a sede da instituição que atua nesse campo de uma maneira absolutamente, digamos, nova, corajosa, diferenciada, muitas vezes até ousada. Enfim, não vou falar mais sobre isso, porque dá a impressão que eu estou fazendo elogio em boca própria, né? Ou seja, elogio, autoelogio. Não é essa a minha intenção. Mas, realmente, foi uma atitude de caráter político, institucional. Ou seja, vamos para lá, porque isso significa uma demonstração de interesse na região mais populosa da cidade de São Paulo e que é menos provida de recursos dessa ordem. Então, a sede do SESC foi para lá. Lá está a sede do SESC, o diretor regional, os conselheiros do SESC, as pessoas frequentam lá, estão presentes lá, e lá que se tomam as decisões do SESC em todo o estado de São Paulo. E, ao mesmo tempo, instalamos provisoriamente uma unidade que já se apropriou daqueles armazéns enormes que tinham lá, pusemos um teatro, fizemos exposições, realizamos uma série de ações, uma delas foi o Arte Cidade, que foi uma exposição absolutamente extraordinária em 92, fazendo com que o local ganhasse uma força, uma presença significativa. E que o bairro, desconfiado daquela deterioração terrível da fábrica que fechou, que desempregou, que tirou da cidade, daquela região, todo o charme, toda a possibilidade daqueles operários, numa quantidade imensa que circulavam por ali, voltar, de alguma forma, a frequentarem. As pessoas que moravam teriam mais alguma coisa à sua volta. O SESC foi, então, e instalou a sua unidade definitiva depois de algum tempo, e, para isso, precisou fechar. E, quando fechou, foi um escândalo. Por quê? Porque nós fechamos o provisório para instalar o definitivo. Nós vivemos um país da desconfiança absoluta. Como que uma autoridade diz que vai fazer isso? Como promete fazer alguma coisa? Por que eu tenho que acreditar que isso vai acontecer? Foi um problema. Abaixo-assinado, gente brigando com a gente na rua, reclamando que o SESC ia fechar o provisório. Falei, espera um pouco, vai ter que instalar a unidade nova, definitiva, que hoje está lá. Antigamente nós tínhamos capacidade para atender 10, hoje nós temos capacidade para atender 1000. As pessoas, até explicar isso, demora um pouquinho o processo. Um dado interessante, já que eu estou concluindo, para ver como a questão da relação com a pessoa é absolutamente vital, especialmente nessa região, dessa Zona Leste mais tradicional. Quando nós nos instalamos, houve uma ideia de aproximação. Nos instalamos no provisório exatamente com essa intenção de, aos poucos, ir trazendo a comunidade, mantendo contato, realizando ações. Não tínhamos piscina, não tínhamos quadras espetaculares de esporte ainda, não tínhamos tínhamos um teatro arrumado num daqueles armazéns onde muitos espetáculos foram realizados. Trouxemos gente de fora do Brasil, daqui, etc, etc. Mas um dado interessante, como fazer para se envolver com a comunidade? Fazer um projeto sensacional, encomendado numa grande escola de arquitetura ou de comunicação, realizar um projeto de marketing especializado.
A coisa da cultura é muito complicada e diferente. As coisas se dão num plano de outra ordem, de maneira muito cuidadosa. E aí houve a sensibilidade de uma pessoa dentro da administração nossa do SESC que sugeriu, e nós, então, fizemos uma coisa muito especial, muito simples, muito corajosa, que foi chamar um grande fotógrafo de São Paulo, chamado Gal Ópido, que vocês conhecem, que fotografou habitantes do bairro. O sapateiro, o personagem que vivia na rua, o elemento que vendia sorvete na carrocinha, o indivíduo que era conhecido na padaria local. Não necessariamente liderança, não fizemos um levantamento para saber quem eram os líderes, quem mandava. Não, simplesmente uma coisa natural. Quem eram as pessoas? Populares, conhecidos, outros não conhecidos, gente do bairro, simples. Umas fotos bem feitas, galópido. E pusemos essas fotos nas janelas da unidade, todas. Eram aquelas pessoas que estavam lá. Era uma maneira de lançar uma mensagem muito clara para todo mundo, utilizando o recurso, dizendo: essa unidade, essa instituição que está chegando aqui, ela tem a intenção de se relacionar com vocês. Com vocês. E não poderia haver uma maneira mais prática de mostrar isso que mostrar o rosto dessas pessoas naquelas janelonas enormes que ficavam em todo o prédio. Ora, isso não foi para chantagear ninguém, mas realmente mobilizou a comunidade de uma maneira muito especial. As pessoas ficaram muito tocadas, aquilo foi envolvendo a comunidade, e nós temos, para finalizar, um elemento muito interessante que vale um pouco para discutir essa questão toda. Claro, a gente podia aprofundar, ver um pouco mais a presença nossa em Itaquera, saber quais são as condições, outra Zona Leste, né? Outras características, falar um pouco da intenção que nós temos de instalar uma unidade mais na região mais profunda, mais cidade de Tiradentes, mais perto quase de Itaquaquecetuba, mais na Avenida Marechal Tito, que é uma avenida imensa, que penetra na Zona Leste, vai até Itaquaquecetuba. Nós temos a intenção de instalar também uma unidade lá. Mas é, sem dúvida nenhuma, esses elementos todos que fazem a gente, digamos, pensar com muita clareza, com muito cuidado, sobre como fazer e o que fazer. Fizemos uma pesquisa de opinião para as pessoas antes da implantação da unidade. Não é na época que implantamos, em dezembro de 2010, portanto é muito recente. Uma pesquisa para saber qual a expectativa, de onde vinham essas pessoas, o que elas esperavam, onde moravam, enfim, toda a informação necessária para a gente entender um pouco melhor aquela realidade. Essa pesquisa existe, tem dados, etc. Muito bem. Repetimos essa pesquisa no ano seguinte, um ano depois, para sentir um pouco o resultado disso. Alguém me perguntava recentemente numa fala: como é que vocês medem o resultado da ação de vocês, etc, etc. Olha, não dá para medir, não dá para você chegar numa pessoa e olhar, bom, essa pessoa tem um nível de informação até aqui, agora passa até aqui, e isso graças a nós. Não é uma coisa tão simples de se resolver. Então, como se faz isso? A reação das pessoas. E aí você tem um testemunho do que significa para aquela comunidade ali em volta, e a comunidade toda que circula em volta, e a requalificação de todo o espaço, naquele cruzamento muito especial e sintomático de São Paulo, que é a Salim Fana Maluf, Radial Leste, e a Marginal logo ali à volta, com todos esses equipamentos sendo colocados à disposição, com ligações tão importantes sendo feitas ali. A presença do SESC ali, do SESC Belenzinho, transforma, requalifica, modifica, altera. Altera como? Altera em todos os sentidos. As pessoas ficam mais alegres, você vê gente andando com mais satisfação por ali, a caminho das coisas que vão fazer. Você vê, um dado fundamental, as calçadas mais limpas, varridas diariamente. E eu digo isso
Porque é testemunho. Eu ouvi uma pessoa do lado dizer, senhor Danilo, agora nós temos que varrer a calçada todo dia, né? Falei, ainda bem. Deixavam lixo por ali, é um hábito péssimo que existe em alguns lugares, deixar lixo em qualquer lugar. Hoje já não se vê isso, ali naquela região. Então, há um processo civilizatório natural, sem pregar aviso na parede, sem fazer pregação, sem chamar um especialista em convencer as pessoas, sem discutir com marketing especializado em melhoria da vida urbana, nada disso. Simplesmente a presença. Então, claro que a gente poderia aprofundar e discutir um pouco melhor a questão da apropriação do espaço urbano, como discutir melhor isso, mas, de qualquer forma, só dizer para vocês que, além de toda essa questão da intervenção urbana do espaço, do fluxo, do transporte, das instalações, do material todo necessário, dessa discussão técnica fundamental, tem essa questão vital da relação com as pessoas, como lidar com elas, como tentar movê-las, transformá-las, trazê-las e envolvê-las. E aí é fundamental a questão da inclusão, a questão do respeito, a questão da democratização, a questão da igualdade absoluta entre todos. Era isso que eu queria falar. Muito obrigado.